No verão de 1991, um grupo de mergulhadores civis encontrou algo que desafiava toda a lógica: um submarino onde nenhum submarino deveria estar. O que descobriram ao longo dos anos seguintes não apenas corrigiria registros históricos, mas levantaria questões perturbadoras sobre os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. No fundo do Atlântico, em águas que durante a guerra eram território de morte, o silêncio escondia segredos que ninguém imaginava. E foi ali, entre correntes traiçoeiras e escuridão quase absoluta, que a verdade começou a emergir. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães eram armas de terror sob o mar. Silenciosos, rápidos, mortais, surgiam do nada para afundar navios aliados, deixando apenas uma trilha de aço retorcido e óleo espalhado pela água. Entre os muitos enviados à batalha, a maioria foi destruída. Algumas foram capturadas, outras desapareceram sem deixar vestígios. Uma delas, o U-869, se tornou um dos enigmas mais duradouros do conflito. Lançado em 1943, era um dos maiores submarinos de longo alcance da Marinha Alemã, equipado para atravessar o Atlântico e atacar navios inimigos em águas profundamente controladas pelos aliados. Sua missão: atravessar, atacar e desaparecer. À frente dele estava o capitão Helmut Neuerberg, veterano experiente que conhecia os riscos de navegar sob o mar cheio de minas e destroyers inimigos. No fim de 1944, quando o equilíbrio da guerra se inclinava contra a Alemanha, o U-869 partiu em sua primeira patrulha de combate. Os registros oficiais indicam que seu destino seria a região de Gibraltar, um ponto estratégico por onde passavam navios aliados. Mas a confusão no comando alemão já era evidente: ordens conflitantes, comunicação fragmentada e uma cadeia de comando em colapso. Algo pode ter mudado durante a viagem, e ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Em 11 de fevereiro de 1945, um destroyer americano e um cutter da guarda costeira reportaram ter afundado um submarino alemão não identificado perto de Gibraltar. Acreditou-se imediatamente que fosse o U-869. Sem contestação da Marinha Alemã, o caso foi encerrado. O submarino e sua tripulação de 56 homens foram dados como mortos, desaparecidos para sempre em um túmulo de água. Para décadas, ninguém questionou essa versão. Mas, olhando mais de perto, a história começava a se desfazer. Não havia imagens confirmando a presença do U-869 próximo a Gibraltar. Relatórios de guerra eram, muitas vezes, baseados em visões precárias ou suposições. A tecnologia da época era limitada, o Atlântico imenso, e erros eram comuns. Nenhum documento alemão indicava a posição final do submarino. A comunicação havia se perdido, registros foram destruídos ou se tornaram ambíguos. O último contato registrado do U-869 foi no Atlântico Norte, muito distante de Gibraltar. Depois disso, apenas silêncio absoluto, como se o oceano tivesse engolido toda a evidência de sua existência. Décadas mais tarde, algo inesperado apareceu em um sonar a cerca de 60 milhas da costa de New Jersey. Um objeto longo, estreito e torpedoide iluminou a tela. Não havia registro de submarinos alemães naquela área. Um grupo de mergulhadores experientes, John Chatterton e Richie Kohler entre eles, se preparou para descer a mais de 230 pés de profundidade em condições traiçoeiras. A primeira visão foi parcial, mas inequívoca: era um submarino. Nenhum número, nenhuma marca identificável, apenas aço corroído que contava uma história silenciosa de décadas. As expedições seguintes exigiram planejamento meticuloso. Nitrox, decompressão stops, cálculos precisos para evitar os perigos do mergulho técnico. Cada incursão revelava mais sobre o mistério submerso. Dentro do casco, instrumentos em unidades métricas, válvulas, equipamentos ainda preservados. Pequenos objetos identificavam sua origem alemã, mas nada confirmava qual submarino seria. Até que um detalhe mudou tudo: uma faca de manteiga gravada com o nome Orberg. A conexão com o U-869 se tornou concreta. Anos de pesquisas cruzando listas de tripulação, registros de estaleiros e peças recuperadas confirmaram: o U-869 estava ali, nas águas americanas, 3.000 milhas de onde se pensava que tivesse afundado. Nenhum relatório oficial de guerra mencionava esse local. Nenhuma operação militar havia procurado ali. Apenas a obsessão de alguns mergulhadores trouxe à tona o que a história havia enterrado. O impacto era duplo. Não apenas o U-869 havia sido localizado e identificado, mas a narrativa oficial estava incorreta. História escrita por registros incompletos agora precisava ser reavaliada. Mas a descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. Como um submarino alemão, programado para patrulhar Gibraltar,
Foi parar nas águas do Atlântico Norte, à frente da costa americana? Foram ordens secretas? Um erro de navegação? Ou algo ainda mais complexo? As primeiras inspeções do casco revelaram danos internos significativos, concentrados, sugerindo uma explosão localizada. Torpedo defeituoso ou ataque externo? Os registros militares não forneciam resposta. Teorias competiam, cada uma com evidências e lacunas. O U-869 poderia ter sido vítima de seu próprio armamento, um torpedo Circle Runner com falha conhecida por retornar ao lançador. Ou talvez tivesse sido atacado por navios americanos, mas sem evidências de engajamento ativo. Cada descoberta parecia contradizer a anterior, aprofundando o mistério. E ainda havia a pergunta mais inquietante: por que ele estava ali? Por que ninguém esperava sua presença naquele trecho do Atlântico? Enquanto mergulhadores exploravam, coletavam e analisavam, a narrativa histórica tradicional começava a se fragmentar. O U-869 permanecia um enigma, um fantasma do passado que desafiava toda explicação. E então, uma pista que mudaria novamente tudo estava prestes a surgir. Uma seção do submarino, selada desde 1945, aguardava ser aberta. Dentro dela, segredos guardados por décadas estavam prestes a emergir, segredos que poderiam reescrever não apenas a história do 869, mas também lançar uma sombra sobre operações alemãs nas costas americanas no final da guerra. À medida que os mergulhadores avançavam pelo casco do 869, cada compartimento revelava fragmentos de uma história interrompida abruptamente. A sala de controle e a sala de torpedos estavam relativamente preservadas, mas o dano concentrado sugeria algo inesperado. Uma explosão interna, localizada, provavelmente um torpedo que detonou antes de ser lançado ou logo após a saída do tubo. Nenhum registro apontava exatamente como isso poderia ter ocorrido, e o que tornava tudo mais desconcertante era a posição dos corpos. Os restos esqueléticos indicavam que ninguém conseguiu chegar às escotilhas de escape. Não houve tentativa de emergir, não havia sinais de alerta ou reação. Tudo aconteceu rápido demais, violento demais, para que a tripulação tivesse chance de reagir. Os registros militares da época eram inconsistentes, deixando espaço para confusão. O U-869 supostamente estava longe da costa americana, e o submarino afundado pelos destroyers americanos jamais fora identificado com precisão. Isso abria margem para enganos. Talvez os navios americanos realmente tivessem atacado um submarino, mas não era o 869. Talvez o 869 já tivesse sido destruído dias antes por um torpedo defeituoso. Mas havia ainda outra possibilidade, mais inquietante: ordens secretas que jamais entraram nos registros oficiais. Se o submarino seguia uma missão classificada, isso explicaria seu aparecimento inesperado e o silêncio de rádio que se seguiu. A mesma razão poderia ter mantido a descoberta em segredo por anos, mesmo após o casco ser localizado. Cada mergulho subsequente revelava mais perguntas do que respostas. Os tubos de torpedo permaneciam fechados. Se houvesse combates, por que não dispararam? Se o afundamento foi causado por um torpedo Circle Runner, onde estava o registro do lançamento? Se atacado por navios aliados, como foi surpreendido sem reagir? A ideia de que o U-869 morreu sem disparar um único tiro reforçava o peso da tragédia. Milhares de milhas percorridas em silêncio, para morrer sem sequer reagir. O ponto de virada veio quando uma escotilha selada desde 1945 finalmente cedeu, acessível graças a equipamentos modernos e técnicas de mergulho avançadas. O que encontraram dentro parecia uma cápsula do tempo. Armários pessoais, caixas de armazenamento intactas, vestígios da vida cotidiana a bordo, latas de mantimentos, livros de registro, uniformes cuidadosamente dobrados. Cada item era testemunha muda de uma missão interrompida. Entre os objetos mais inesperados, havia itens de significado histórico e político. Uma adaga cerimonial de um oficial da tripulação, gravada com símbolos de unidades navais de elite. Um uniforme completo, ainda preservando insígnias e detalhes que indicavam hierarquia e filiação, e uma bandeira nazista dobrada com precisão militar, acompanhada de folhetos de propaganda em inglês e um livro de códigos parcialmente cifrado, ligado à ABV, o serviço de inteligência alemão. A descoberta sugeria que o U-869 poderia ter transportado materiais ou agentes com destino ao território americano, uma teoria perturbadora, ainda não confirmada, mas que lançava uma nova luz sobre operações alemãs no Atlântico nos últimos meses da guerra. Enquanto a equipe examinava os artefatos, uma história humana emergia do desastre. Herbert Gachowski, designado originalmente para o U-869, não embarcou devido à doença. Um detalhe aparentemente trivial que salvou sua vida. Décadas mais tarde,
Ele ainda carregava o peso da suposição de que todos os colegas haviam morrido em Gibraltar, sem nunca imaginar que o submarino estava tão distante. Ao ser contatado pelos mergulhadores, sua incredulidade inicial cedeu à confirmação. Fotos de pertences pessoais, equipamentos e a faca com o nome de Gayor Gorber conectavam de forma inequívoca a narrativa ao U-869. Herbert revisitou memórias de treinamento, companheiros e rotinas que jamais haviam imaginado terminar daquela forma. Sua sobrevivência casual contrastava com a tragédia silenciosa dos que partiram, e sua confirmação tornou-se uma peça essencial na reconstrução da história. Até o momento de sua morte, em 2005, Herbert não havia tido conhecimento da câmara selada, ou talvez soubesse e escolhesse não falar. De qualquer forma, os artefatos preservados dentro do 869 começavam a contar uma história que nenhum registro oficial poderia registrar. A rotina, a tragédia e os possíveis segredos que o submarino carregava para além do Atlântico. Mas mesmo com cada peça de evidência recuperada, o mistério do afundamento permanecia. O padrão de danos internos sugeria uma explosão a bordo. Os torpedos ainda fechados confundiam teorias de combate. A localização inesperada levantava dúvidas sobre ordens e missões. Cada descoberta parecia equilibrar-se entre explicação lógica e possibilidades sombrias. E enquanto historiadores e mergulhadores ponderavam as teorias, o 869 continuava a desafiar a narrativa estabelecida, mostrando que mesmo décadas depois, a guerra ainda podia falar por si através do silêncio do oceano. Os objetos recuperados e a confirmação de Herbert permitiram aos investigadores reconstruir um quadro mais detalhado da vida a bordo e do destino final do submarino, mas ainda havia lacunas. Como ele havia viajado até a costa americana? Que missão secreta poderia ter seguido? Por que a explosão ocorreu? O mistério se aprofundava a cada resposta, transformando o 869 de um simples submarino perdido em um símbolo de enigmas não resolvidos da guerra. E, ao abrir aquela escotilha selada, ao tocar cada objeto preservado pelo tempo, os mergulhadores sentiram a presença de histórias que a história oficial nunca havia contado. Histórias de homens que cumpriram ordens, de segredos que poderiam ter alterado percepções de segurança e espionagem, e de um submarino que se recusava a permanecer apenas em registros apagados. O U-869 não era mais um número em um arquivo. Era uma voz silenciosa, atravessando o Atlântico, apontando para segredos que ainda precisavam ser decifrados. O mistério estava longe de terminar. E à medida que a câmara selada se revelava, as perguntas sobre o que realmente aconteceu naquele inverno de 1945 e sobre o propósito secreto do 869 continuavam a crescer, mais perturbadoras e fascinantes do que qualquer registro oficial poderia sugerir. Apesar de todas as evidências reunidas, o 869 continuava a desafiar qualquer explicação definitiva. Cada mergulho, cada fotografia, cada peça recuperada adicionava detalhes, mas também novas perguntas. O submarino não era apenas um casco de aço submerso. Era um mosaico de decisões, erros e segredos, guardando memórias de homens que jamais poderiam contar sua própria história. Os danos internos sugeriam uma explosão concentrada, mas a origem permanecia incerta. Um torpedo Circle Runner defeituoso poderia ter revertido contra a própria embarcação. Ou talvez uma falha mecânica, uma colisão interna ou até mesmo ordens não registradas tivessem levado à tragédia. A alternativa de um ataque externo por navios americanos também não podia ser completamente descartada. Mas então, por que tantos torpedos permaneceram fechados? Por que não houve sinal de combate? Cada cenário tinha evidências a favor e contra. Cada teoria abria novas incógnitas. O U-869 havia se tornado um caso frio de guerra, mesmo décadas após a rendição. E havia o elemento humano. O detalhe de Herbert Gachowski, o homem que não embarcou, lembrava que a história da guerra não é feita apenas de datas e locais, mas de vidas alteradas por pequenos acontecimentos. Cada objeto preservado dentro da câmara selada, uniformes, documentos, uma adaga gravada, folhetos de propaganda, revelava intenções, rotinas e, possivelmente, segredos ainda não totalmente compreendidos. O submarino havia cruzado o Atlântico com silêncio absoluto, apenas para encontrar seu destino sem testemunhas, exceto o próprio oceano. As descobertas levantaram questões perturbadoras sobre a extensão das operações alemãs nos últimos meses da guerra. Seriam meras patrulhas ou existiram missões clandestinas próximas à costa americana? Os códigos encontrados sugeriam que a inteligência alemã tinha planos que ainda escapam à compreensão completa. Mesmo com décadas de pesquisa e exploração, certas verdades permaneceriam apenas parcialmente reveladas, escondidas no aço corroído e na pressão das profundezas. Para os mergulhadores que ousaram explorar o 869, cada nova peça de informação trouxe um misto de conquista e inquietação.
Eles haviam localizado e identificado um submarino que a história oficial colocava em outro lugar, provando que registros militares e relatos da guerra não eram infalíveis. Mas a sensação de descoberta era acompanhada por um peso silencioso, a compreensão de que algumas histórias, por mais que se tente reconstruí-las, nunca poderão ser completamente explicadas. No final, o U-869 se tornou mais do que um caso de identificação de um casco perdido. Tornou-se um lembrete da complexidade da guerra, da fragilidade humana diante do desconhecido e do poder do silêncio do oceano em guardar segredos que desafiam a compreensão por gerações. A história de seus homens, seus erros e possíveis missões secretas permanece inscrita em cada pedaço de metal corroído, em cada diário recuperado, em cada detalhe que sobreviveu à passagem do tempo. O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 1945 permanece um enigma. Teria sido uma falha mecânica, um torpedo defeituoso, um ataque inesperado ou ordens secretas que ninguém jamais conhecerá? O U-869 não oferece respostas fáceis, apenas pistas fragmentadas e a certeza de que a história, por mais documentada que seja, pode esconder muito mais do que os livros relatam. E assim, mesmo com a identificação oficial do submarino e a recuperação de artefatos que contam parte da história, o espectador fica diante de uma reflexão inquietante. Até que ponto conhecemos verdadeiramente os acontecimentos do passado? Quantos segredos permanecem escondidos, enterrados pelo tempo e pelo silêncio do oceano? O U-869, um submarino perdido e finalmente encontrado, continua a desafiar nossas certezas, lembrando que algumas histórias jamais podem ser totalmente desvendadas.